Hoje nós voltaremos a abordar com vocês alguns aspectos importantíssimos acerca da oração da Amidá, das suas 19 bênçãos, o que significa, qual é o formato, por que a oração da Amidá é estruturada dessa forma. Continue conosco para aprender um pouco mais. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa playlist nós temos abordado com vocês sobre as orações judaicas. Em específico, agora começamos a falar sobre a Amidá. A Amidá é a prece mais relevante de todo o ritual, de todo o rito litúrgico para o povo judeu. E a gente já falou no vídeo anterior acerca da origem da Amidá. Ela tem mais de 2.300 anos e começa ali inspirada na oração de Ana, mãe do profeta Samuel. A oração dela trouxe para nós um parâmetro, uma inspiração, porque a oração dela foi atendida por Deus de uma forma muito especial. E a gente aprende com isso sobre como orar a Deus, né? E a oração de Ana, uma oração feita em pé, em silêncio, com o coração contrito, totalmente voltado para uma conversa íntima com o Criador. Isso nos inspirou na oração judaica da Amidá. Hoje a gente vai falar um pouco mais com vocês sobre a estrutura da Amidá, como ela é feita, como ela deve ser feita, como ela deve ser rezada, quais são as regras para se rezar a Amidá, porque no final das contas isso vai nos ajudar a aprendermos a orar de maneira correta. Bom, na sequência das preces matinais, Shemoneh Esrei, quer dizer 18, as 18 bênçãos da Amidá, vem em quarto lugar. Não é em quarto lugar de importância, mas em quarto lugar na sequência das preces. Mais uma vez eu quero pegar esse livro aqui, quanto a mim, minha prece de Nissan Mendel, para usar como parâmetro, e na página 172 ele fala sobre a estrutura da Amidá. Na ordem de nossas preces, Shemoneh Esrei, que quer dizer 18, são as 18 bênçãos originais da Amidá, vem em quarto lugar. Não quer dizer que seja em quarto lugar em importância, mas em quarto na sequência daquilo que a gente faz como liturgia. Em primeiro lugar, nós temos as bênçãos matinais ao despertar pela manhã, Birchot HaShachar. E os cânticos de louvor vêm em segundo lugar, Pesukei de Zimra. Em terceiro lugar, nós temos o Shema Israel. E em quarto lugar, a Shemoneh Esrei, as bênçãos da Amidá. Mas afinal de contas, por que o autor descreve em quarto lugar as bênçãos da Amidá? E por que as outras vêm antes? Em primeiro lugar, ao despertar pela manhã, expressamos a nossa gratidão a Deus pelo descanso que tivemos, por nos restituir todos os sentidos e restaurar a força em nossos membros fatigados. Então a gente acorda e agradece a Deus por termos despertado para mais um dia. Essa é a essência. Agradecemos a Deus também pelo grande privilégio de sermos judeus e de servi-lo, por nos ter dado a sua Santa Torá e assim por diante. Então você vê logo nas primeiras páginas a bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. Isso como primeiro lugar. Então esse é o primeiro passo. Depois recitamos salmos de louvor a Deus, descrevendo a sua majestade e sua força poderosa como Criador dos céus e da terra e de todas as criaturas, a sua bondade amorosa e benevolência em cuidar de todos os seres. Em terceiro lugar, inspirados por esses salmos, inspirados pela gratidão matinal, inspirados também pela bondade e amor de Deus, proclamamos em seguida a unicidade de Deus, que Deus é o único Deus. E nos propomos a amá-lo e cumprir todos os seus mandamentos. Isso está contido onde? No Shema Israel. E enfim, chegamos a Amidá. Após tudo isso, chegamos à parte principal da prece, Shemoneh Esrei, na qual colocamos os nossos pedidos diante de Deus. O que isso nos ensina? Bom, muitas pessoas, elas pensam que a relação de Deus deve ser apenas nos seus momentos de necessidade. Deus sabe de todas as minhas necessidades,
Mas então por que eu vou orar? Né? Deus sabe de tudo que acontece comigo. Mas daí no momento de aflição, no momento de dificuldade, a pessoa ora a Deus. E esse não é o propósito correto. Então deixamos os nossos pedidos como quarto na sequência das orações matinais. E para a gente continuar falando desse tema, eu peguei um outro livro, esse livro aqui chamado A Arte da Prece Judaica, em que o autor, Rabino Yitzhak Kisner, ele nos diz assim, na página 5, ao iniciar o dia, tendo um encontro com Deus através da prece e da oração, criamos uma base espiritual sobre a qual se baseia todo o nosso dia. Então, por isso, a gente faz as bênçãos matinais, por isso a gente canta ou recita alguns dos salmos, alguns versículos bíblicos, visando nos aproximar de Deus para podermos passar o dia na presença do Eterno. Depois fazemos o Shema e depois, então, a prece da Amidá. E o autor nos diz assim, nos preparamos para a oração, imaginando que Deus está diante de nós e que Ele está escutando as nossas preces. Por isso, tentamos orar de forma tal que a presença divina nos ouvirá. Segundo Maimônides, Ramban, a criação da mentalização que estamos na presença de Deus é um pré-requisito para que a nossa profissão, ou aquilo que professamos, seja considerado uma prece. Isto é uma parte essencial daquilo que chamamos de kavaná, concentração na prece. Então você precisa se concentrar. Esse é um aspecto que você vai encontrar em muitos livros falando que a gente tem uma capacidade grande de nos dispersarmos na oração. Então, às vezes, você começa a rezar as preces do Shema, por exemplo, as orações da Amidá, qualquer outra das orações da liturgia, e você começa a se dispersar. Mas amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Mas o que eu vou falar com tal pessoa? Ah, fulano chegou agora na sinagoga. E você desvia a sua atenção da prece. Então, o autor nos recomenda a concentração. E para a concentração, a gente tem que fazer as orações em sequência. Isso é uma parte essencial. Se tão somente murmuramos as palavras da prece, sem que estejamos imbuídos do sentimento de que estamos nos dirigindo a Deus, as nossas palavras não passam de um monólogo. Para que as palavras sejam consideradas uma prece, deveríamos dedicar ao menos um mínimo de concentração e de conscientização ao significado das palavras que proferimos. É claro que no nosso dia a gente tem vários momentos em que a nossa mente se dispersa, mas manter o foco na oração é fundamental para que a gente possa entender que nós estamos nos relacionando com o Criador do universo, com o Deus de Israel. Imagina você entrando na presença de um rei ou de uma rainha. Será que você vai estar preocupado com o que você vai fazer amanhã, com o seu dia de trabalho, com as horas que você está perdendo? Não, certamente você vai estar focado na conversa com o rei. Essa é uma oportunidade rara, mas imagina nós conversando com o Criador do universo. Será que nós mantemos a nossa concentração na prece? E daí deriva muitos das orações que não são atendidas, porque são feitas apenas de expressar palavras e não de coração. E essa é a essência da Amidá, a oração do coração, a oração que brota de dentro de nós, conversando o nosso íntimo com o Criador. Um outro aspecto interessante é que os rabinos dividem a Amidá em 3 sessões. A Amidá tem 19 bênçãos e elas são divididas claramente em 3 sessões. As primeiras 3 bênçãos são a saudação, que a gente nos encontra com Deus, como o escudo de Abraão, por exemplo. Na segunda bênção, tu és poderoso, és tu que ressuscitas os mortos. Uma saudação ao entrar na presença do Eterno. Aqui a gente não faz nenhum pedido. Na terceira bênção fala, tu és santo, teu nome é santo, e os santos te glorificam. Então é uma introdução à presença de Deus. E isso serve para nos concentrarmos, para nós sabermos diante de quem nós estamos entrando. Não à toa, uma das frases mais fundamentais está escrita na maioria das sinagogas é Da lifnei mi ata omed. Saiba diante de quem você está entrando. E essas 3 primeiras bênçãos da Amidá cumprem esse propósito de saber diante de quem nós estamos entrando. Para daí sim,
com a consciência de estarmos na presença de Deus, a gente poder expressar os nossos pedidos. E essa é a segunda sessão da Amidá. São 12 bênçãos que posteriormente acabaram se tornando em 13, que a gente vai falar na sequência dos vídeos. São 13 bênçãos, portanto, que completam todos os pedidos. Nessas 13 bênçãos estão contemplados todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente anseia. A gente pede por cura, a gente pede por proteção, a gente pede pela vinda do Mashiach, a gente pede pela restauração de Israel, a gente pede por várias coisas durante as 13 bênçãos intermediárias da Amidá. Então é o tempo de nós fazermos os nossos pedidos. E depois que a gente faz os pedidos, o que a gente faz? Tem a despedida. A despedida está contemplada nas 3 últimas bênçãos da Amidá. A primeira das 3 últimas bênçãos é uma expressão ardente de esperança, que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sion com misericórdia. V'techezena eneino, que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sion com misericórdia. A segunda das 3 bênçãos fala, nós te agradecemos, e a gente demonstra a gratidão a Deus. E por fim, a bênção final concede paz ao povo de Israel. Bendito sejas tu, que abençoas teu povo Israel com a paz. E isso conclui então a nossa Amidá com o Shalom Ben Romav, aquele que firma a paz nas alturas com sua misericórdia, conceda a paz sobre nós e sobre todo o seu povo de Israel. Isso é muito importante. Mas será que isso tem alguma explicação bíblica? Será que a gente consegue, dentro das palavras de Yeshua, dentro das palavras de oração de outras pessoas na Bíblia, será que isso nos demonstra como seria a oração ideal? Bom, se a gente for pegar a oração modelo, aquilo que é no Novo Testamento chamado de oração dominical, embora não exista a oração dominical, isso não está escrito no Novo Testamento, é um subtítulo colocado posteriormente, mas a oração de todos os dias nossa, Yeshua ensina então os seus discípulos, e ele diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que isso tem a ver com a Amidá? Bom, vamos comparar a Amidá então, dividida em 3 sessões. Pegue a oração do Pai Nosso. Veja o que nos diz a primeira sessão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso nos remete às 3 bênçãos iniciais como saudação a Deus, como introdução para nós refletirmos diante de quem nós estamos. Pai nosso, então eu reconheço que Deus é o meu Pai, o Pai de todos nós. E dizemos que está nos céus para que a gente reconheça que existe uma distância, uma referência de distância, de santidade, de um nível superior de Deus em relação a nós. Exatamente como as 3 primeiras bênçãos da Amidá. Santificado seja o teu nome. Olha ali, a terceira bênção da Amidá fala exatamente disso. Tu és santo, o teu nome é santo e os santos te glorificam. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, também parte da introdução a Deus. E daí vem os pedidos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. Se você olhar na Amidá, também tem o pedido pelo sustento, também tem o pedido para que Deus perdoe os nossos pecados. Daí Yeshua acrescenta, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí ele faz um acréscimo, mas também é parte dos pedidos. Não nos deixes cair em tentação, também é parte de um pedido a Deus, também é parte de uma oração. Livra-nos do mal, também é parte de um pedido. Então isso está contemplado nos 13 pedidos ali da Amidá. E aí o final, olha o final.
Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Exatamente a despedida. Então, quando você faz a oração do Pai Nosso, você pode dizer que ali está contemplado um resumo daquilo que é a Amidá, ou pelo menos a forma, a estrutura da Amidá também está presente na oração do Pai Nosso. E independente de você orar o Pai Nosso, ou de você orar a Amidá, ou de você orar qualquer prece espontânea que você venha fazer a Deus, lembre-se dessa estrutura, ela é muito importante para que você possa rezar, vamos dizer assim, com qualidade. Lembre-se, ao orar, primeiro você faz uma saudação a Deus, uma introdução para você refletir diante de quem você está entrando e exaltando a Deus. Depois você faz os seus pedidos e depois a despedida também em honra do Eterno. E quando nós iniciamos a prece da Amidá, nós damos pequenos 3 passos para trás e retornamos os 3 passos adiante para nos lembrar que estamos entrando na presença do Eterno. E ao concluirmos a Amidá, a gente de novo dá 3 passos para trás, saindo da presença do Eterno. Isso funciona como uma dica importante para nós, né? E a gente também, como curiosidade, a gente não dá as costas para Deus. Então não dê as costas para o santuário, não dê as costas para o Aron HaKodesh, para onde está a santidade de Deus nas palavras da Torá, não dê as costas para a presença de Deus. Então a gente dá 3 pequenos passos para trás ao começar, mas não viramos de costas. E a gente dá 3 pequenos passos para frente para representar a nós que estamos adentrando na presença de Deus. E ao concluir, nós damos de novo 3 passos para trás para nos lembrar que nós estamos saindo da oração da Amidá, saindo da presença do Eterno nessa prece, né? Isso é muito importante. Tudo isso vai nos fazer refletir melhor no momento de oração. E será que eu preciso fazer tudo isso? Será que eu devo realmente ter atenção? Será que não basta eu simplesmente me ajoelhar e dizer: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo por mim? Bom, se a gente for ler dentro da própria Brit Hadashah, em Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3, nos dizem assim: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Preste atenção nesse verso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E a gente vê nesses versículos que muitas vezes as orações das pessoas não são atendidas. Por quê? Porque elas não pedem por uma real necessidade, algo muito específico naquele momento, mas elas pedem por algo, por seu prazer pessoal, né, para esbanjar em vossos prazeres. Não pedem, por exemplo, um relacionamento de santidade com uma namorada, com uma esposa, mas pedem para ter uma namorada. Não pedem por uma capacidade de ajudar as pessoas, mas por uma profissão que ela possa ganhar dinheiro, dali tirar o sustento, mas não apenas o sustento, mas riquezas. Então não pedem por uma necessidade específica de cura interior, de cura de uma enfermidade grave, mas pedem para ter saúde, para poder esbanjar, para viver bem. E será que isso nos conecta de fato com Deus? Será que Deus tem realmente prazer em ouvir uma oração voltada apenas para anseios pessoais? Essa oração, como diz Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Mas mesmo que você faça uma oração digna, uma oração pelas pessoas, uma oração por santidade, uma oração por algo específico que conecta, que Deus perdoe tal pessoa, que Deus faça tal coisa por aquela pessoa, que Deus restaure a saúde de alguém. Será que essa oração ela tem garantia de que será ouvida e atendida por Deus? Não, nem sempre, né? Porque a prece ela deve também ser carregada de temor a Deus e de obediência à lei de Deus. Por isso muitas pessoas oram e a oração não é atendida, porque a oração não vem acompanhada de temor e nem tampouco de obediência aos mandamentos de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9, nos diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha como isso é profundo, né? Aquele que não cumpre os mandamentos de Deus, mesmo o conversar com Deus na oração, torna-se algo abominável a Deus.
Por isso a nossa oração tem que ser carregada de obediência. E não por acaso, antes da Amidá, a gente faz a bênção da Torá para estudarmos a Torá. Porque a palavra de Deus está contemplada ali. Um outro aspecto também relevante dentro disso está ali em Provérbios capítulo 15, versículo 8 e versículo 29. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Veja, mesmo uma pessoa que ofereça muito, que dê muito dinheiro, que contribua muito, isso é abominável a Deus. Porque ele é mau, uma pessoa má. Ai, que bonito, essa pessoa está orando a Deus. Mas se ela é uma pessoa perversa, a oração dela é abominável a Deus. Mas a oração dos retos, daqueles que agem com santidade, que procuram cumprir os mandamentos, é o contentamento, é a alegria de Deus. Deus tem prazer em se relacionar com pessoas que agem no caminho da retidão. Versículo 29 fala assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Deus atende à oração dos justos. Na Brit Hadashah fala, a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Agora, vamos imaginar uma pessoa justa, que você seja uma pessoa justa, que você faça as coisas da maneira correta, que você cumpra os mandamentos. Será que a sua prece, todas elas, vão ser ouvidas? Será que a sua prece vai ser atendida por Deus? Bom, primeiro que se você é uma pessoa justa, que cumpre os mandamentos, que procura andar de acordo com a vontade de Deus, você não está preocupado se uma ou outra das suas orações não tem a resposta positiva da parte de Deus. Sim, Deus sempre vai ouvir e Deus sempre vai atender a oração, mas nem sempre a resposta de Deus vai ser sim aos nossos anseios. Mas olha que interessante a palavra do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 14, em que Deus fala assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então a gente aprende aqui nas palavras de Deus ao profeta Jeremias que orar por pessoas que vivem na prática do mal, que conscientemente vivem na prática do pecado, se aproveitando dos outros, zombando de Deus ou fazendo qualquer outra coisa que seja voluntariamente pecaminosa e que a pessoa tenha consciência plena disso. A gente é recomendado a não orar por essas pessoas. Porque se a gente ora por essas pessoas, a palavra de Deus diz: não ouvirei a oração. E Deus fala para você que é um tzadik, não ore por essas pessoas. Às vezes as pessoas elas vêm e nos procuram, né? Ora por mim que eu estou passando por uma necessidade. Mas às vezes a necessidade que ela está passando, aquilo que ela está sofrendo, é decorrência de um pecado dela. E por isso Deus diz: não ore por essas pessoas. Nós devemos ter consciência nas nossas orações. Ah, eu não posso orar então por alguém que faz algo de errado? Claro que pode. Mas alguém que voluntariamente faz, será que vale a pena orar por essa pessoa? Talvez a gente possa orar para que ela faça techuvá. Mas techuvá ela não quer. Ela quer ser curada de uma enfermidade. Ela quer que algo de bom aconteça. Mas ela não abre mão do caminho do pecado. Então cuidado com as suas orações. Cuidado com a forma como você faz. E eu recomendo sempre que vocês possam ler os livros judaicos a respeito da oração. Para você poder entender um pouco mais da estrutura, de como rezar. E entender um pouco mais de como a sua oração é capaz de mudar o coração de Deus. A gente já falou um tempo atrás sobre a oração do rei Ezequias. Ele era um homem fiel a Deus, temente a Deus, que havia derrubado os altares idólatras do povo de Israel. E aí Deus fala através do profeta Isaías de que o rei Ezequias iria morrer. Arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Ezequias então ora a Deus com o coração contrito. E Deus ouve a oração dele e dá a ele mais 15 anos de vida. É essa oração que Deus está buscando. A oração de alguém que tem o coração voltado para a obediência. A oração de alguém que tem o coração voltado para o temor a Ele.
E quando a gente expressa essa oração com o coração contrito, e a gente coloca a oração estruturada da maneira correta, né? Entrando na presença de Deus, fazendo nossos pedidos e nos despedindo de maneira apropriada, a nossa oração é ouvida com muito mais contentamento pelo Criador. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai começar a abordar as 19 bênçãos da Amidah. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir, de compartilhar com as pessoas para que elas, quem sabe, possam, através da oração, se conectar de uma maneira mais apropriada com o Criador. Grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom, até a próxima.